estadual, Joaquim Lira, do PSD. Joaquim, que acompanhou ao lado do seu pai boa parte da trajetória de vida de Joaquim Francisco. E, deputado Joaquim Lira, é um prazer conversar com o senhor, num momento triste, não é? E como é que o senhor recebeu aí a notícia do falecimento do Joaquim Francisco? É uma alegria poder conversar com vocês por mais uma oportunidade, mesmo no momento em que Pernambuco lamenta uma perda irreparável, que é da morte do governador Joaquim Francisco. O governador Joaquim Francisco é daqueles caras que fez política por devoção. Tive a oportunidade de acompanhar parte de sua trajetória política. Eu ainda muito jovem, ainda acompanhando meu pai, Elias Lira, tive a oportunidade de, em alguns momentos, poder acompanhar a parte da trajetória política do governador Joaquim Francisco, né? Teve sua formação na área jurídica, advogado por formação, mas que fez da política o seu sacerdócio, né? Sendo prefeito do Recife por 2 oportunidades, governador de Pernambuco, deputado federal por 2 mandatos, ministro de Estado, e é importante esse destaque que a forma com que o governador Joaquim Francisco sempre pautou sua vida foi pela humildade, baseada sempre naquela crença de que Pernambuco era realmente a sua devoção maior. Um homem simples, humilde, que mesmo tendo a oportunidade de trabalhar no Banco Mundial em Washington por 2 anos, mas nunca esqueceu a sua terra e foi para lá pela sua capacidade de servir, e certamente fará uma grande perca para a política contemporânea pernambucana. É importante destacar também que Pernambuco perde no mesmo ano, aliás, só diferença de semestres, 2 grandes personalidades da história política contemporânea, né? Primeiro, o ex-vice-presidente Marco Maciel, e agora o governador Joaquim Francisco. De maneira que a gente que faz política nos dias atuais, perder essas 2 grandes referências é para nós um momento de repensar a vida e de repensar os momentos, né? As nossas pessoas que baseiam a forma de fazer política indo embora, e a gente fica um pouco sem o alicerce, mas a gente segue e tem sempre como referência essas 2 personalidades que eu citei anteriormente, né? O ex-vice-presidente Marco Maciel e o governador Joaquim Francisco agora. Seria justamente essa a nossa próxima pergunta. A gente tem perdido nomes que conquistaram épocas, que marcaram a trajetória, justamente por tudo aquilo que o senhor falou. O senhor, deputado, está aí no seu 2º mandato, mas é um deputado considerado da safra nova, né? Então, carrega justamente essa missão de dar continuidade a este legado. A política do hoje, é possível manter a tradição ou até mesmo o trabalho que foi feito por esses que acabaram nos deixando, que, como o senhor citou bem de referência aí, o Marco Maciel, o próprio Joaquim Francisco, entre outros que já partiram? É importante que se diga que Pernambuco sempre legou ao Brasil grandes nomes ao cenário político nacional. Nos últimos 30 anos, é importante que a gente cite o governador Miguel Arraes, o governador Eduardo Campos, o ex-governador Carlos Wilson, o governador Marco Maciel, Joaquim Francisco, o governador Roberto Magalhães, que graças a Deus ainda está entre nós. São personalidades que Pernambuco legou ao Brasil para se fazer cena. Estou citando aí 5 ou 6 nomes para não ser cansativo, mas eu poderia citar mais de 30 nomes, e que fizeram política nos últimos tempos, e que a gente que faz política, para poder estar à altura dessas pessoas que eu citei e muitas outras que também não citei, para nós é um momento de muita dificuldade, principalmente por tudo que a política vem passando, por tudo que a política vem vivenciando, e nós, da nova geração, que fazemos política na atualidade, temos que lutar muito para poder a gente chegar aos pés dessas pessoas que tanto fizeram para Pernambuco. Mas é inegável de que quando a gente faz aquilo com amor,
que foi o sentimento que todos buscaram, mesmo estando em partidos e momentos diferentes da política, mas uma coisa sempre fluía para o mesmo ponto de convergência, que é o amor por Pernambuco. Então, quando a gente tem amor pelo que faz, amor pela nossa terra, amor pela nossa gente, a gente luta pela nossa capacidade de sempre buscar mais. Certamente a gente fará o mandato sempre buscando como referência essas pessoas, tentando inclusive ser melhor do que ele nos momentos atuais, mas nunca ser abaixo do que aquilo que o povo de Pernambuco espera da gente. É um momento de luto, mas é um momento de grande reflexão, porque essas pessoas que citei foram expoentes da política pernambucana, e a gente que faz política num momento tão divergente como esse que a gente passa, é importante que se diga que a gente tem que lutar muito para poder chegar aos pés dessas pessoas que tanto fizeram com Pernambuco. Mas a nossa luta é incansável, o nosso amor por Pernambuco é inestimável, e eu tenho certeza que a gente vai continuar trilhando, porque a vida segue, se a lei natural da vida, a vida segue, e a população precisa que nos momentos atuais contem com políticos competentes e sérios e que busquem sempre o bem-estar da comunidade. Deputado Joaquim Lira, para finalizar, me permita sair do contexto da entrevista sobre a morte do ex-governador Joaquim Francisco, mas o senhor sabe que o nosso faro jornalístico não deixa a gente encerrar essa entrevista sem essa pergunta que eu vou fazer agora. A Frente Popular de Pernambuco, encabeçada pelo PSB, tem um importante aliado que é o PSD, o seu partido, e que tem entre as lideranças o André de Paula. E cogita-se nos bastidores a possibilidade de André de Paula disputar uma vaga no Senado pela Frente Popular de Pernambuco. E os analistas políticos, aquelas pessoas que acompanham o dia a dia do poder, afirmam que, em caso do possível lançamento do nome de André de Paula para disputar a eleição pela Frente Popular de Pernambuco, o senhor seria o nome natural do PSD para disputar uma vaga na Câmara Federal. Existe essa possibilidade? Se de repente o convite vier, o senhor aceitaria disputar uma vaga na Câmara Federal, ou o senhor pretende, ou o objetivo é renovar o mandato na Alep? Veja, Bassan, a tua pergunta, a gente não dá para responder em duas palavras. A gente precisa fazer uma reflexão. Primeiro, a passagem de André, em caso de sua candidatura ao Senado. Eu acho que André, ao longo de toda a sua vida pública, ele construiu esse momento. Eu acho que Pernambuco, tendo a oportunidade de votar em André de Paula para senador da República, ele estará votando um dos melhores quadros que hoje Pernambuco tem na política pernambucana. Então eu defendo o nome de André de Paula para disputar o mandato de senador, porque eu acho que não apenas pela nossa relação de amizade e nossa relação partidária, mas sobretudo pela sua capacidade que ele demonstra em aglutinar pessoas ao seu lado, e pela capacidade com que ao longo de toda a sua vida pública ele construiu esse momento, de vereador do Recife a deputado federal por 6 mandatos, passando por secretário de Estado, e ao longo desse tempo André fez uma grande legião de amigos. Então eu acho que é um dos grandes quadros que a Frente Popular tem a oferecer a Pernambuco para o Senado Federal no próximo ano. Em caso de André indo para o Senado, realmente se conversa muito, sobre a condição da base eleitoral dele, deputado federal, ficar para o partido. É importante que se diga que o partido, o nosso partido, é um dos maiores do Brasil, se eu não me engano, 3º ou 4º maior do Brasil, e certamente Pernambuco deverá ter representantes do nosso partido na disputa da Câmara Federal. A gente sabe que a composição para o Senado passa-se por muitas conversas que a gente deve se avaliar, mas a gente também não pode negar de que a formação, a eleição de deputados federais para os partidos é por demais importante, porque neles estão computados tempo de televisão, fundo partidário, representação na Câmara Federal. Então, existem muitas conversas nesse sentido. Eu sou um cara de partido, eu sou um cara de grupo, primeiro a gente faz uma avaliação local, uma avaliação estadual. Eu tenho tentado, iniciar algumas conversas na busca, se for da vontade do partido, na busca de minha reeleição à Casa
de Joaquim Nabuco, a Assembleia Legislativa. Eu tenho essa pretensão de renovar o nosso mandato na Assembleia Legislativa, mas eu sou um cara de partido, e em política a gente não pode simplesmente dizer que a gente não quer, que a gente não faz. É uma roda que gira, e na política ela gira muito mais rápido porque ela gira de 2 em 2 anos. Em caso disso acontecer, dessa possibilidade do partido lançar outro nome para a Câmara Federal, se não for do deputado André de Paula, caso ele vá ao Senado, a gente precisa fazer algumas avaliações do ponto de vista pessoal, do ponto de vista partidário. A gente vai conversar muito para poder a gente tomar essa decisão. Deputado Joaquim Lira, muito obrigado pela sua gentileza em nos atender, falar sobre a morte do ex-governador Joaquim Francisco e também responder a nossa pergunta aí sobre este tema da política que, apesar de ser ainda do ano que vem, não tem como fugir. Eu quero agradecer a sua participação, desejar um bom dia e até o próximo encontro, viu? Um abraço, Bação, um abraço a todos. Pronto, aí o deputado Joaquim Lira conversando com a gente aqui no Pernambuco no Ar.